Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não os coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não soubemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E lhes farei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai, e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal.
Assim os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição, sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Jeremias capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as cervas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhos porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como às suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes percorrem
uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitastes a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites, por amor do teu nome. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães, para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela, e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia. Confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela entregarei à espada, diante dos teus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem, de certo no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao sangue, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação.
Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão planteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e não se partirá pão para consolá-los, por causa dos seus mortos. Nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu vos farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis,
e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras, e vaidade em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor.